Convido para fazer o uso da tribuna a nobre vereadora Vani Carvalho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores da mesa, nobres pares, vereadora Valquíria e os funcionários da casa e a população aqui presente. Eu gostaria de parabenizar também, começar minha fala dando os parabéns para os meus nobres pares, vereadores e vereadora, pela qualidade nas indicações que eu ouvi aqui hoje e os requerimentos também apresentados nessa sessão, pela seriedade dessas indicações e desses requerimentos tão importantes para a nossa cidade. Gostaria de parabenizar também esta casa por estar buscando diálogo entre nós, vereadores. Nós estávamos conversando nesse início de ano, né, do nosso trabalho aqui, e hoje também nós novamente voltamos a tratar deste assunto, e o que eu percebo é que existe uma grande vontade entre nós todos, de diálogo. E eu acho que isso a casa só tem a ganhar, a cidade só tem a ganhar. É claro que cada um tem a sua opinião, a sua posição partidária e política, enfim, mas o que eu sinto de todos os nobres vereadores é esse desejo de diálogo, então, e de muito respeito, e que a gente possa permanecer neste objetivo maior, unidos por esse objetivo maior, que é comum a todos nós. Gostaria também de estender o convite do CONSEG a todos dos nobres pares e a toda a população aqui presente, porque ontem, por exemplo, foi uma reunião muito produtiva, muito válida, com discussões pertinentes para todos nós, enquanto os pais, né, enquanto munícipes e também enquanto poder legislativo do nosso município. A nossa participação lá é muito importante. E, rapidamente, eu gostaria de falar das indicações e requerimentos que aqui eu apresentei. Primeiro, em relação às indicações que eu fiz para a senhora prefeita, e tenho certeza que essas indicações o Poder Executivo já tem pensado nisso, que primeiramente é a reorganização dos profissionais de educação infantil. Quem me conhece, sabe do meu trabalho no município, sabe de como eu tenho um carinho e aprendi muito na época que eu estava à frente da educação infantil e aqui do nosso município. Todos também sabem que nós começamos... Foi apenas os primeiros passos, nós tínhamos até um projeto chamado Primeiros Passos, porque nós não tínhamos creches municipais no nosso município que funcionassem independentes. Nós tínhamos aqui o convênio com o Lar Monsenhor Filipe, e eu não posso dizer que não tinha educação infantil anterior, porque eu fiz prézinho aqui, né, em Potim. Então, existe sim um histórico da educação infantil de Potim, até primeiramente pelo Estado. E depois da municipalização, não havia creche em nosso município. Não havia. Havia aqui, digo novamente, através de parceria. E quando nós enfrentamos e fomos abrindo as nossas creches, nós sabíamos da árdua tarefa e não tínhamos a pretensão de deixar tudo 100% como deveria ser. Então, até por ser conhecedora da situação da educação infantil de Potim, nós precisamos... e eu fiquei muito feliz ao ler o PME, que eu não estava mais na rede na época, mas como munícipe, a meta 1, que foi aprovado do PME, que hoje é lei, e foi aprovado por esta casa, a meta 1 do PME trata-se de educação infantil. Então, eu fiz essa indicação para a prefeita, e eu trouxe vários exemplos
de como outros municípios se reorganizaram em relação à educação infantil e que conseguiram, sim, o enquadramento dos monitores de creche formados em pedagogia no quadro do magistério. Então, existe, sim, essa possibilidade baseada na LDB, baseada no próprio Plano Municipal de Educação, que está pautado no Plano Nacional de Educação. Então, essa atenção que o Executivo deve ter com a educação infantil, principalmente em relação aos monitores de creche, o auxiliar do desenvolvimento infantil. Aqui no nosso município nós temos essas duas denominações e Brasil afora tem várias outras denominações. Visto que esses monitores assumem as turmas. Eles ficam com as crianças como um professor. Pode até ter o professor no período da manhã. Então, que seja revisto essa organização dos profissionais de educação infantil. A segunda indicação foi em relação à CIPA e também... desculpa, gente. A segunda indicação que eu fiz... Acho que todo mundo aqui já entrou no site da Prefeitura Municipal e a gente vê lá assim, legislação. Aí você clica em legislação e fica super contente achando que toda a legislação estaria ali. E aí você clica e não abre mais nada. Aparece uma janelinha escrito nada consta. E é uma coisa possível, porque os nossos municípios de Aparecida, de Roseira e vários outros municípios próximos já têm isso disponível. Eu sei que é uma intenção da Prefeitura, porque sempre existiu esse ícone lá, legislação, então é porque eles pretendem fazer isso. E nós somos questionados muitas vezes, até como professora, por pessoas que fazem faculdade ou que fazem pedagogia, que precisam da legislação, por exemplo, da educação, e que entra no site e não tem isso, né? E principalmente para atender a lei da transparência, que a lei da transparência, ela regulamenta e obriga os municípios, estados e a União a disponibilizar essas legislações. Então, não é um pedido da minha cabeça, né? É uma coisa que é possível, e de extrema importância até para nós que compomos o Poder Legislativo, para que a gente tenha acesso. É um absurdo, gente, em 2017, a gente precisar de uma legislação, de um estatuto, e a gente ir lá na Prefeitura, entrar com um pedido, e aí eles imprimirem, para depois entregarem para a gente, né? Além de todo desse trabalho, além disso, tem o descumprimento da lei da transparência e também de uma consciência ecológica até, né? O outro requerimento que eu fiz foi em relação também à CIPA. Eu passei por uma experiência de ajudar algumas escolas a construírem seu projeto político-pedagógico. E não é uma realidade de Potim. Foram em outros municípios e a gente vê que toda a lei orgânica de todo município, né, eu lanço um desafio aqui, vai ter lá um artigo dizendo que é obrigatório a constituição de uma CIPA, né, de uma comissão que vai tratar aí dos acidentes de trabalho e tudo, e até do CCA, se for o caso, né, que é a comissão também que trata dos problemas do meio ambiente, na questão de obra e tudo. E nós sabemos, né, eu como moradora aqui de Potim, fiz parte do quadro do funcionalismo público do nosso município, nós sabemos que acidentes de trabalho acontecem, nós sabemos que muitas vezes até os próprios chefes diretos não sabem nem o que fazer quando um funcionário sofre um acidente. E aí eu fiz esse requerimento, porque também está no artigo 91 da nossa lei orgânica, que é obrigatório essa constituição dessa comissão, inclusive dos equipamentos, dos EPIs, né, os equipamentos também de proteção, que também foi feita uma indicação aí do nobre vereador em relação aos coletores de lixo, e aqui eu estou fazendo esse requerimento, pedindo para o Poder Executivo que dê esse retorno para nós do que eles estão fazendo, né, em relação
a esse problema do nosso município. E também eu pedi para que o Poder Executivo, né, fiz esse requerimento, para que o Poder Executivo fale para nós, porque a gente viu que é uma discussão pertinente. O nobre vereador, hoje nosso presidente, William, vem acompanhando, faz parte de uma comissão do Estatuto do Magistério, e também na lei que foi aqui aprovada, do projeto do Plano Municipal de Educação, dizia que até junho de 2016, o plano de carreira dos professores seria revisto. Então, sei que até junho de 2016 a prefeita não estava aí, tenho certeza que eles já estão pensando nisso, mas que a gente possa, assim como a nobre vereadora Valquíria disse, nós somos indagados aí na rua. Quando que vai acontecer? Quando que é? Então, para que eles possam passar para nós, quais ações eles vão cumprir em relação a essa revisão do plano de carreira e um cronograma, dizendo em quanto tempo, né? Vale ressaltar que o Plano Nacional de Educação, o prazo também se esgotou em 2016 e nós ficamos para trás. Boa noite a todos, muito obrigada.